Pergunta: qual é a principal função da fiscalização administrativa em contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra? Resposta: a principal função da fiscalização administrativa é assegurar que a contratada esteja cumprindo todas as exigências legais e contratuais, protegendo os direitos dos trabalhadores e os interesses da administração pública. Pergunta: quais documentos são exigidos da contratada no início da prestação de serviços? Resposta: são exigidos documentos como a relação de empregados, carteira de trabalho e previdência social, CTPS, dos empregados admitidos e exames médicos admissionais. Pergunta: qual é a importância de monitorar o cumprimento das obrigações trabalhistas ao final de cada mês? Resposta: monitorar o cumprimento das obrigações trabalhistas permite verificar se os salários estão sendo pagos corretamente e se todos os benefícios estão sendo entregues conforme previsto no contrato. Pergunta: como a fiscalização administrativa realiza o controle das obrigações trabalhistas ao longo do contrato? Resposta: a fiscalização administrativa pode fazer avaliações amostrais e solicitar documentos adicionais como extratos de conta do INSS e do FGTS, além de comprovantes de realização de cursos de treinamento e reciclagem. Pergunta: qual é a importância de estabelecer rotinas de fiscalização ao longo de um ano? Resposta: estabelecer rotinas de fiscalização ao longo de um ano assegura que todos os trabalhadores tenham seus direitos verificados, prevenindo possíveis irregularidades. Pergunta: quais documentos a contratada deve apresentar na extinção do contrato? Resposta: na extinção do contrato, a contratada deve apresentar termos de rescisão dos contratos de trabalho, guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, extratos de depósitos do FGTS e exames médicos demissionais. Pergunta: qual é o prazo para análise dos documentos apresentados na extinção do contrato? Resposta: o prazo para análise dos documentos é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias se necessário. Pergunta: o que deve ser feito caso sejam detectados indícios de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias e no pagamento do FGTS? Resposta: o fiscal deve elaborar um memorando expondo a situação, anexar a documentação comprobatória e encaminhar o procedimento à Secretaria de Administração, sede, que notificará os órgãos competentes. Pergunta: quais são alguns dos aspectos administrativos em sentido restrito verificados no início do contrato? Resposta: no início do contrato, são elaboradas planilhas resumo com dados detalhados dos empregados e verificadas as carteiras de trabalho para conferir data de início, função exercida e remuneração. Pergunta: que verificações mensais a fiscalização administrativa deve realizar? Resposta: mensalmente, deve-se verificar se a nota fiscal menciona a retenção de 11% sobre o valor da fatura a título de contribuição previdenciária e se a empresa está mantendo a reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Pergunta: como a fiscalização administrativa garante o cumprimento da database da categoria e a concessão de férias e licenças? Resposta: a fiscalização administrativa verifica o cumprimento da database da categoria prevista em CCT, a concessão de férias e licenças, e a estabilidade provisória dos empregados. Pergunta: qual é o objetivo da fiscalização por amostragem? Resposta: a fiscalização por amostragem solicita aos empregados que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seu nome, reforçando a transparência e a confiança no processo de fiscalização. Pergunta: por que a execução correta da fiscalização administrativa é fundamental? Resposta: a execução correta da fiscalização administrativa é fundamental para garantir o cumprimento das obrigações contratuais e trabalhistas, proteger os direitos dos trabalhadores e assegurar a transparência e responsabilidade na administração pública. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!